Meus amados e queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje nós vamos montar um esboço de pregação baseado no Salmo 133, um salmo que fala a respeito da importância da comunhão, da unidade entre os irmãos. Eu quero te fazer um convite especial. Caso você gostar do conteúdo que nós estaremos trazendo aqui, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse esboço de pregação. Eu tenho certeza que será um estudo edificante e que você que é um pregador iniciante ou deseja elaborar o seu esboço de pregação baseado no Salmo 133, com certeza você vai encontrar algumas lições preciosas no conteúdo que eu vou estar trazendo neste momento. Vamos lá então, meus irmãos. Salmo 133, a palavra de Deus, ela nos diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então nós vamos montar o esboço de pregação baseado no Salmo 133 e nós iremos fazer o começo, o desenvolvimento e a sua conclusão, tá? Então vamos lá. A introdução, nós temos dois pontos aqui muito importantes para destacar a respeito deste texto do Salmo 133. Primeiro dele, que esse salmo inteiro, ele fala a respeito da importância da unidade. Então nós temos que passar à igreja, as pessoas que estão nos ouvindo, a respeito da importância que Deus tem diante dos irmãos em comunhão, em união. E quais são os problemas que podem acontecer quando essa união, quando esse vínculo é rompido. Então nós vamos falar a respeito da importância da unidade cristã e as bênçãos que vêm sobre nossa vida através dela. Vamos tirar algumas lições na qual eu tenho certeza que você vai ser edificado. Primeira lição: existem bênçãos em nossa vida que só serão alcançadas na comunhão com os irmãos. Por mais que muitas vezes nós queremos conquistar tudo com a força do nosso braço, com a maneira que nós temos de lidar com as coisas, com a sabedoria, com as nossas posses, mas a Bíblia deixa bem claro que uma vida individualista não agrada a Deus. Então, quando nós estamos dentro de uma igreja, nós precisamos deixar o nosso lado individualista de lado, porque Provérbios 18:1 diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, se alguém está dentro do corpo de Cristo, caminhando com a igreja, mas ele se isola, ele não está em comunhão, ele pode sim perder algumas bênçãos, que só serão derramadas sobre a unidade do corpo de Cristo. Então, veja que o texto de Provérbios, ele é bem claro, que aquele que se separa, ele não está buscando o desejo de Cristo, o desejo do corpo de Cristo, mas está buscando o seu próprio interesse. E ele se levanta, ele age contra a verdadeira sabedoria que está em viver em união com os irmãos. É isso que o Salmo 133, verso 2 diz. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, e desce a orla das suas vestes. Então existem bênçãos que elas só virão sobre a nossa vida quando nós temos comunhão e união com o povo de Deus. A segunda lição que eu aprendo é que para viver em comunhão, nós precisamos aceitar as nossas diferenças. Cada um de nós temos uma atitude, temos um temperamento, temos dons diferentes, talentos diferentes, e dentro do corpo de Cristo há diferentes manifestações de cada um de nós. Cargos diferentes, ministérios diferentes. E por que muitas vezes nós não conseguimos viver em união? Primeiro, porque falta compreensão e empatia uns com os outros. Nós temos dificuldade de entender e aceitar aqueles que pensam diferente de nós. O segundo ponto aqui é a respeito do perdão mútuo. Nós temos muita dificuldade em liberar perdão para as pessoas que estão na igreja, porque nós criamos uma expectativa muito
muito grande, criamos uma forma de pensar onde as pessoas sempre serão perfeitas, nunca pode errar, e acabamos levando tudo para o perfeccionalismo. E muitas vezes, quando alguém falha, quando alguém age de forma que nos contraria ou nos entristece, nós temos dificuldade de liberar perdão. Mas Efésios 4:32 ele diz assim: antes, sede uns para com outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, assim como Cristo nos perdoou, nós precisamos também perdoar as pessoas à nossa volta para viver em comunhão. Nós só temos acesso ao Pai porque nós fomos perdoados através de Cristo. Se não houvesse perdão, não teríamos comunhão com Deus. Da mesma forma que se nós não perdoarmos e nem mesmo procurar o perdão das pessoas que nós, de alguma forma, entristecemos ou decepcionamos, nós também não vamos ter essa comunhão com os irmãos. Então, muitas vezes, falta empatia, porque nós não sabemos lidar com as diferenças. A terceira lição que eu aprendo é que nós precisamos aprender a valorizar as boas relações que nós possuímos dentro e também fora da igreja. Nós sabemos que não há como termos comunhão com algumas certas pessoas fora da igreja por causa do seu posicionamento, da forma que age, dos lugares que frequenta. Porém, nós precisamos entender e aceitar que há amizades saudáveis fora da igreja e que muitas vezes nós seremos um instrumento de Deus para trazê-las ao reino dos céus. Então é necessário nós aprendermos a valorizar as boas relações, os bons relacionamentos que nós temos, porque nós estamos enfrentando um tempo difícil, um tempo onde nós temos dificuldade de encontrar pessoas de caráter, pessoas confiáveis, pessoas discretas, sinceras, que verdadeiramente podem caminhar conosco. Então nós precisamos valorizar essas pessoas que Deus nos permite ter comunhão. E aqui eu aprendo que nós precisamos valorizar a unidade que temos com pessoas verdadeiras e fiéis, porque é muito raro. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pessoas que são amantes de si mesmas. E quando Deus coloca essas pessoas ao nosso lado, pessoas de caráter, pessoas cheias de Deus, nós precisamos fazer de tudo para manter esse bom relacionamento, tá? Então valorize as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor. A quarta lição que eu aprendo com esse texto é que a igreja, ela não é um lugar de competição, não é um lugar de disputa, mas é um lugar de comunhão. Entenda de uma vez, meu amado irmão que está montando esse esboço de pregação comigo. Ser igreja é entender que cada um de nós dependemos uns dos outros. Eu gosto de falar isso porque nós estamos montando uma mensagem e o fato de nós termos uma oportunidade de pregá-la não significa que nós somos superiores ou melhor do que as pessoas que estão nos ouvindo. Precisamos ter humildade, porque a igreja não é lugar de competição. Cada um tem seu lugar, cada um tem seu chamado, cada um tem o seu ministério, e quando vira uma disputa, a união é quebrada e se torna um lugar muitas vezes insuportável de cultuar a Deus por causa das relações que nós temos com as pessoas ali, tá? Então, ser igreja é entender que nós dependemos uns dos outros. O segundo ponto é que cada um tem a sua função e todos são importantes, independente de qual seja a função que exerce dentro da igreja. Nosso posicionamento deve ser sempre um trabalho de equipe, cooperando uns com os outros, unidos em um único propósito para que o nome de Jesus seja glorificado através dos nossos frutos. Quando a comunhão é quebrada, quando nós passamos a procurar coisas para glorificar o nosso nome, chamar a atenção das pessoas por causa daquilo que nós estamos fazendo e não o nome do Senhor Jesus. Triste é quando dentro de algumas igrejas só temos panelinhas, pessoas favorecidas enquanto outras são rejeitadas. Isso é muito claro quando uma equipe muitas vezes começa a trabalhar em um certo setor da igreja e outras pessoas não cooperam, só cooperam quando o nome delas
estão envolvidos, quando o nome delas estão à evidência e à mostra. Isso não vem de Deus. Então nós precisamos entender que a igreja, ela não é um lugar de competição, é um lugar de comunhão, e todos precisam ter um espírito de unidade, um espírito de trabalho em equipe, onde todos têm um único objetivo, que é glorificar o nome de Jesus. Além disso, um ponto importante que precisamos destacar é que o grupo, o trabalho em equipe dentro da igreja, traz melhores resultados do que uma pessoa que trabalha sozinha. Toda pessoa que trabalha sozinha pode até mesmo trazer um certo resultado, mas a Bíblia é bem clara em Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então há melhores recompensas, há melhores resultados, e a bênção de Deus vem através do trabalho em equipe dentro da igreja. A quinta e última lição que eu aprendo é que nós devemos orar sempre para que a comunhão seja fortalecida no Senhor. Veja algo importante aqui. Essa comunhão precisa ser fortalecida no Senhor e não, muitas vezes, no líder, porque quando um líder sai, a união se quebra. Mas quando nós oramos para que tudo seja feito para a glória de Deus, e essa união seja fortalecida em Deus, na sua palavra, nós temos bons resultados dentro e fora da igreja. Nossa missão é orar para que Deus crie em nós vínculos profundos, vínculos de amor, não um amor fingido, mas um amor verdadeiro, sincero, forjado na presença de Deus. O inimigo sempre tentará colocar no nosso meio discórdia, deslealdade, intrigas e até mesmo discussões. E tudo isso com o objetivo de romper a comunhão, causar rebelião e até mesmo divisão. Um ponto importante é que nós não podemos dar espaço para que a rebelião e a raiz de amargura ela entre na comunhão e ela venha contaminar a todos. Quão terrível é quando um rebelde se manifesta, não há repreensão, não há correção e infelizmente essa rebelião se espalha, a raiz de amargura se espalha no coração de muitos irmãos e quando menos nós esperamos, toda a comunhão foi rompida, todo o trabalho do Senhor foi colocado por terra e nós vemos apenas tudo a ruína, porque a rebelião e a amargura destruiu toda a comunhão. Eu espero que esse Salmo 133 que nós montamos juntamente aqui, o esboço de pregação, possa ter sido uma bênção para você e possa ter aberto seu entendimento a respeito da importância da unidade do corpo de Cristo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo. Um forte abraço e até mais.